O mercado brasileiro está caro e restrito e por conta disso o Internacional pode mudar o seu foco para reforçar o time de Roger Machado. Faltando 10 dias para a mini janela de transferências dentro do próprio país, o Inter deve aguardar até a metade do ano para trazer um lateral direito, um volante e quem sabe até mesmo um atacante. Os jogadores colorados fazem uma campanha por Alan Patrick na seleção brasileira. Um caso de extremo repúdio no jogo das gurias coloradas. E o Inter, que pode ter mudanças na estreia da Copa Libertadores. A gente vai conversar sobre tudo isso. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores, seja do Beira-Rio, no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Internacional tu vai encontrar aqui nos conteúdos do canal. Um forte abraço para todo mundo que está chegando, deixa também aquele like que ajuda pra caramba o trabalho, compartilha entre os teus amigos colorados, nos grupos colorados, nas tuas redes sociais e bora lá fazer crescer cada vez mais esse ambiente aqui, um ambiente extremamente democrático e parceiro, né? Bota nos comentários o que tu acha dos conteúdos, dá também sugestões sobre algum tipo de assunto aqui, eu gosto sempre de trocar uma ideia com todo mundo, então a gente vai construindo junto tudo a nossa caminhada aqui, beleza? Bom, vamos falar sobre algumas questões aí envolvendo principalmente Libertadores, possibilidade de reforços, né? O Inter tem até o dia 11 de abril para contratar aquela mini janela, né, de transferências dentro do país entre os clubes e os jogadores que foram inscritos nos estaduais. A gente tem algumas coisinhas para falar sobre isso, tá? Fica comigo até o final do vídeo, não te esquece de ficar comigo até o final do vídeo, tá? Pois então, os reforços são os seguintes, tá? O Inter ele ia trazer, agora ainda, ia tentar trazer um lateral direito, um camisa 8, que possa também ser um híbrido 5 e tal, né? Lembra do Elian Irala, por exemplo, que faz as duas que o Inter não conseguiu trazer ainda agora na janela internacional. E tinha várias questões de bastidor que faziam isso acontecer, né? O lateral direito chegando e também o camisa 8. Possibilidades até de um atacante, e aí que pudesse, de repente, fazer ali a vaga do Lucas Alário. Mas, veja bem, o Inter entende que a janela do Brasil agora faz com que o mercado fique restrito, porque tu não vai tirar um jogador titular dos grandes clubes e os jogadores que são de clubes menores não batem de frente com os teus titulares hoje. Dificilmente tu consegue pegar um jogador que seja mesmo titular de um clube menor e que faça a competição com o Brian Aguirre, com o Bruno Henrique, com o Ener Valencia, com o Borré. Só para citar os exemplos de jogadores nas posições que eu falei há pouco, tá? Então, o Inter entende também que a partir disso o mercado fica, além de restrito, caro, porque o jogador que está em destaque, mesmo que seja uma equipe inferior, uma equipe menor, tá, ele vai ter de ser dispendido, né, um valor considerável. Por exemplo, o Willian. O Willian não é, claro, né, um jogador de equipe intermediária ou inferior, mas o Cruzeiro queria 3 milhões de euros para tirar ele de lá. Ou seja, impossível. O que o Inter vai fazer? O Inter pegou e entendeu que o Brian Aguirre está numa ascensão, está numa evolução não só técnica, mas também tática, e a partir até do que ele vem produzindo aí nos jogos, e com isso não há urgência, não há rapidez para fazer este movimento, que é contratar um lateral direito. Até porque o Natan vai continuar até o meio do ano, o contrato dele é até o meio do ano, havia uma cláusula só de saída após o estadual, caso o Santos quisesse negociar, mas não é o caso. O meio-campo, o Thiago Maia acabou ficando, então
o Inter, entre aspas, ganhou um camisa 8 e mantém o Ronaldo, o Luiz Otávio, o Diego Rosa, que também chegou. Então, neste momento, não haveria necessidade de mais um camisa 8. E o atacante também tem Borré, Valência que está numa boa fase, e o Ricardo Matias. A ideia para o meio do ano são jogadores que venham para a hierarquia para disputar, mas que sejam especialmente em fim de contrato. Perdão. E aí, se a gente for olhar, tem os jogadores como o Joaquim Correa, da Inter de Milão, que o Internacional está de olho também na finalização do contrato dele e que pode vir a atuar no Internacional, por mais que o Inter tenha negado e tudo mais. Até a imprensa argentina já deu ainda valores pormenores e tudo mais que ele poderia vir atuar no Beira-Rio. Então, esse é o principal bastidor agora dessa mini janela que está agora para acabar ou para fechar nos próximos 10 dias, tá? Cara, aconteceu um caso lamentável no jogo das Gurias Coloradas contra o Sport, tá? As Gurias Coloradas jogaram contra o Sport no Sesc e aí houve um arremesso, tá, de uma banana em direção ao banco de reserva do Sport Recife. Óbvio, né, que o Sport colocou uma nota oficial nas suas redes sociais, saiu do jogo e foi fazer um boletim de ocorrência contra o cidadão, né, que fez esse caso de injúria racial. O Sport ainda diz, né, é um ato repugnante, uma clara manifestação de racismo e intolerância e não pode ficar impune. O diretor feminino do futebol feminino, o Alessandro Rodrigues, dirigiu-se a uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência. É inaceitável que em pleno 2025 ainda sejamos confrontados com um episódio como esse. O Inter, por sua vez, também bota uma nota oficial dizendo, né, que foi conduzida uma apuração rigorosa, que levou à identificação, inclusive, da pessoa já na arquibancada, e que ela está já sendo encaminhada à polícia, está sendo também tratado como, né, um cara que cometeu um crime e que o Inter deixa muito claro, né? A identificação da pessoa envolvida fez com que as medidas cabíveis fossem tomadas. Foi solicitado também a urgência das imagens para encaminhá-la aos órgãos competentes para que haja investigação, né? O que mais me impressiona, cara, nesse caso é que o Inter acabou, tá, na última semana, de sofrer um ato de injúria racial num campeonato de categoria de base na Itália. O Inter sai do campo, o Inter ele acaba desclassificado do campeonato justamente porque não tolerou o caso, não tolerou o ato de injúria racial, e aí agora acontece um negócio desse. É claro que tem que ser investigado, mas assim, gente, eu não vou passar pano, eu não vou relativizar. Neste momento é um ato racista. Neste momento, sim, é um ato racista e aí não condiz nem um pouco com a história do Inter, né? O cara que... às vezes eu até duvido, cara, que essa pessoa, ou que esse tipo de cidadão seja torcedor do Internacional. Não conhece nada da história do clube para pegar e fazer um absurdo desses, né? Isso eu tô trazendo para o ambiente do futebol. Eu não vou nem falar na questão de sociedade. Se falar de sociedade, então a gente fica 5 horas aqui falando num absurdo, né, que a gente viu, então, nesse jogo das Gurias Coloradas. Vamos falar de Libertadores, porque quinta-feira o Internacional estreia contra o Bahia, às 19 horas, né, lá na Arena Fonte Nova, o Inter que enviou para a Conmebol seus 50 inscritos, com algumas particularidades, né? Por exemplo, goleiros. A gente tem 3 goleiros da base, o Diego, o Cauã Jesus e o Henrique Menck. Henrique Menck, campeão, inclusive, sul-americano, agora no início do ano, com a seleção sub-20. Além, claro, né, do Antony, do Ivan e do Rocher. Os laterais, a gente também tem novidade, né? O Ian Henrique, camisa 6, inclusive, tá? Que veio agora do Guarani. Junto com o Aguirre, Bernabé, Bruno Gomes, Ramon, Pablo e o próprio Natan,
que é o que eu falei há pouco também, né? Zagueiros, o Cleiton Sampaio, o Everton, da base, Dalla Corte da base, Kaique Rocha Mercado, ou seja, né, a perspectiva já de o Gabriel Mercado voltar agora em junho, né? A gente já falou sobre isso também aqui em conteúdos do canal. O Pedro Cauã, da base, Rogel Vitão, Vitor Gabriel e Juninho. Com os volantes, Bruno Henrique Fernando, Cauã Alves da base, Luiz Otávio da base, Thiago Maia, Ronaldo e Diego Rosa. Os meias, Alan Patrick, o Bernardo Jacó, que é inclusive, o Bernardo Jacob, que é inclusive também lateral direito, ele também faz a lateral direita, já em vários treinos já foi feito esse tipo de trabalho. Bruno Tabata, que deve também estar apto para jogar, assim como o Gabriel Carvalho, no domingo agora contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Gustavo Santos, Gustavo Prado, Oscar Romero e o Iago Noal. E os atacantes, né? Da base também, né? Alex, Borré, Carboneiro, Christian Lucas, base, camisa 9, André Valência, João Vitor, Luca Drummond, Marlinho, Ricardo Matias, Wesley e Vitinho. Luca Drummond é outro, né? Que também tem a lesão no ligamento cruzado anterior, né? Acho que está muito mais aí para questão de possibilidades, né? Para depois tu ter que pegar e tu pode trocar jogadores também, né? Nas outras fases. Acredito que não se mantém o Luca Drummond, por exemplo, tá? Mas tem uma questão, tá? Que é importante. Carboneiro e Valência podem surgir no time do Internacional agora na quinta-feira diante do Bahia. Entrarem no lugar do Vitinho e do Rafael Borré. E aí, então, o Internacional eu acho que ganha um pouco de velocidade pelo lado direito e principalmente, né, um pouco mais de força e bola conduzida com o Ener Valência, que é bem a característica, né, do nosso jogador. Cara, a gente vai pegar o seguinte, tá? Vou botar aqui, pra gente encerrar, 4 jogadores do Inter fazendo uma campanha, basicamente, para o Alan Patrick estar na seleção. Wesley, Rocher, o nosso glorioso Rafael Borré e também o Bernabé, que está sendo observado pela seleção argentina. Então a gente vai encerrar esse vídeo agora com as palavras dos nossos jogadores a respeito do Alan Patrick na seleção. Roda aí. Faz muito tempo que Alan vem trabalhando de uma forma espetacular, que ele merece estar na convocatória. Já desde o ano 2023 que eu cheguei aqui, ele estava um nível muito alto e a verdade fica estranho não ver ele na pré-convocatória, al menos nesse grupo de jogadores, sabendo a qualidade que ele tem, sabendo também que o Brasil quizá não está no melhor momento e que precisa também de um jogador como ele no elenco, mas nada, ele está trabalhando muito bem. E também ainda está com possibilidade de ingressar. Acho que se continua nesse nível, não tenho dúvida que pode chegar. Yo creo que porque es un jugador que es diferencial, que marca mucha diferencia, que aquí en el fútbol brasileño ya ha demostrado toda la calidad que tiene y yo creo que a Brasil le hace falta mucho esos jugadores que aportan esa diferencia. Acordo com quem falou que merecia pelo fato de ele estar jogando alguns anos já em alto nível. Eu acho que merecia uma oportunidade, sim. Ele vem trabalhando muito, acho que faz muita diferença no jogo, tem uma técnica increíble e também ele merece por a persona que é e por o trabalho que vem fazendo, faz muito. Lo merece por todo lo que está haciendo en Inter. Sabemos que es un crack y merece estar en la selección y acho también que va a llegar su oportunidad.